Estamos de volta com Linkados na Área. Hoje recebemos o professor de games, Vince Vieira. E Vince, eu queria saber, o que mais chama a atenção em um jogo para você? Bom, primeiro de tudo, para mim, particularmente, eu olho para duas coisas, na verdade. Eu olho muito para a história do jogo, eu olho muito para um roteiro de jogo, e eu olho muito para a mecânica do jogo. Mais para a mecânica, muitas vezes, do que para a história. Porque muitos jogos, por exemplo, às vezes nem têm uma história. Né? Você pegar jogos abstratos, por exemplo, como é o Tetris, né? Ou como o Bejeweled e tal, você não tem uma história no jogo. O que você tem, na verdade, é uma mecânica, né? Que, na verdade, assim, ela é muito envolvente. Né? E eu acho que, assim, olhar para a mecânica do jogo é a essência de você entender também o processo de como é que o jogo é feito. Né? Porque o que acontece? Quando a gente fala, por exemplo, de game design, a gente está falando sobre a criação de regras e mecânicas do jogo. Né? A definição de game design, em essência, é isso. As pessoas confundem muito, assim, que design de jogo é o 3D, é a parte gráfica. Não, são componentes desse processo. Mas game design, em essência, é você criar, desenhar regras e mecânicas para o jogo. Né? Como é que ele funciona, que é essa essência de qualquer jogo. A gente tem, assim, exemplos clássicos assim, de jogos que são extremamente sofisticados em termos gráficos, eles são extremamente sofisticados em trilha sonora e tal, mas você tem problemas de mecânica. Uma personagem assim, ele é ruim de você comandar, você não entende o que você tem que fazer nas fases e isso desestimula o jogador. Né? Ainda mais quando a gente tem jogos hoje que são tão, às vezes, muito grandes, que demandam muitas horas, por exemplo. Né? Então, assim, por mais complexo que eu acho que seja o jogo, a mecânica dele tem que estar muito clara para o usuário. Né? Mesmo quando você pega um jogo como um Diablo 3 que está saindo agora, né? Ele te posiciona muito bem, assim, quem é você, quem é o inimigo, e ele vai te dando todos os comandos, o que você precisa apertar para ir eliminando, e ele vai te dando um direcionamento de que você está progredindo no jogo. Porque isso é outra coisa muito ruim, assim, um jogo com mecânica ruim, você não sente que progride. E isso é um estímulo que às vezes você tem para desistir de jogar. E Vince, como você falou, tivemos esse mês o lançamento do Diablo 3, que como a gente está vendo no telão. Uhum. Foi um jogo mais aguardado do ano, para muitos até da década. Sim. Você já teve a experiência de jogar? O que você achou desse jogo? Eu gostei muito, e eu gostei porque assim, ele trouxe toda uma inovação que se esperava em termos gráficos e, claro, de personagens novos e de inimigos novos, mas eu achei o ponto mais alto do jogo é que eu achei que assim, ele não perdeu aquele link com o 2. E assim, claro, quem está jogando o Diablo 3, na verdade, acima de tudo, é um jogador que ele guarda em uma lembrança muito boa das horas que ele passou com o Diablo 2. Diablo 2. Né? Então, assim, ele tá, hoje, assim, isso eu acho que é um grande apelo também que você tem do jogo. Eu achei muito legal, assim, eu joguei pouco, na verdade, joguei na casa de um amigo meu, mas, assim, eu já achei, assim, que o fator online que ele trouxe já, assim, eu achei que, assim, ele se adequou bem, né, para a realidade que ele foi lançado agora. Essa questão de você poder jogar online, comparar rankings, assim, que era uma coisa que você não via, na verdade, tão presente no Diablo 2. Né? A gente teve um outro exemplo recentemente, foi o lançamento do novo Duke Nukem. Né? O Duke Nukem também, ele é um jogo muito antigo, ele é um jogo de 96, 97, e ele foi esperadíssimo e ele, na verdade, não trouxe inovação nenhuma. Ele veio como um jogo, na verdade, ele é só uma réplica do jogo lá de 97, 96. Então, foi um pouco frustrante para os jogadores aquilo lá. O Diablo não, achei que eles trouxeram, assim, a respeito da inovação de história, personagens novos, assim, o desdobramento online, acho que isso, na verdade, foi o grande, está sendo, na verdade, né, o grande ponto de sucesso do jogo. Acho que isso daí também é o que acaba encantando, de alguma maneira, os jogadores novos e os jogadores que, na verdade, já tiveram a experiência de brincar com o 2. E quais são os nomes hoje dos jogos que vão sair esse ano, os maiores? Olha, a gente tem aí, deixa eu pensar, lançamentos. Bom, nós tivemos, na verdade, a gente teve sendo uma leva boa, já que saiu agora, que foi o Uncharted 3. A gente teve o Battlefield 3, teve o Modern Warfare 3 também, né? Foi o ano dos 3, assim. Tem aí também o Ghost Recon também, que é um jogo que está bem cotado para sair. E aí a gente começa também a ir para os lançamentos que acho que a gente pode deixar de fora. De videogame, né? A gente vai lançar o Wii agora. Vai ser uma coisa boa. E eu acho que, na verdade, assim, tem um lado que a gente acaba não olhando muito, que é o lado do mobile.
teve um lançamento muito importante também, teve o Angry Birds novo que saiu agora, que é o Angry Birds Space. Né? Muito bom. Que isso é uma coisa que, assim, a gente fala muito de videogame, né? Então a gente pensa no Diablo, a gente pensa... São as franquias mais bem-sucedidas. mais bem-sucedidas, mas a gente esquece muito também da questão do mobile, que é importante também, que movimenta uma grana muito grande dentro desse mercado. Então eu acho que, assim, o Angry Birds Space também foi um lançamento muito importante desse ano. E Vince, hoje é normal, com essas novas tecnologias, jogar videogame com todo o corpo. Sim. A gente tem acessórios como o Kinect, do Xbox, o Move, do PlayStation, e o próprio Wii, que a gente comentou. Uhum. Quais tecnologias, você que é do ramo, você acha que vai marcar os próximos anos na era dos games? Bom, eu acho que, assim, voltando ao assunto do casual game, né? Eu acho que, assim, são duas frentes bem distintas que a gente tem daqui para frente, né? Você vai ter na verdade, assim, você vai ter jogos que, na verdade, vão privilegiar esse público casual, esses jogos de dança, esses jogos, na verdade, que você usa nessas ferramentas como Kinect, como Move, né? São jogos mais casuais. Você vai ter uns jogos híbridos que você já tem hoje, são jogos que você joga com controle, mas você permite voz, permite movimento para interagir com isso. E você vai sempre ter também, eu acho, o jogo de controle mesmo, sentado, prestando atenção na tela. Você acha que as próximas gerações de videogames, o próprio PlayStation, o Xbox, não podem abolir isso? Eles devem manter? Eu acho que eles acho que eles vão manter, até porque teve um comentário muito bom de um executivo da Microsoft que perguntaram para ele, vocês fizeram o Kinect e tal, e aí, assim, sabe? Porque a gente não tem, você tem jogos, assim, excepcionais pro Kinect, assim, você não tem, você tem muita coisa experimental, você tem muita coisa, assim, que repete coisas do Wii para ele. É pra jogar com a galera. Né? Pra jogar, então, ele é bem social, ele é bem casual, mas ele não tem jogos muito bons. E eu gostei muito do comentário que o cara falou, na verdade, né, o Kinect, na verdade, ele é um bom estudo para como a gente pretende que as pessoas naveguem no Windows no futuro. Que é usando voz e usando movimento, que é o no touch, né? Que você, na verdade, você movimentar a coisa, uma coisa bem Minority Report, assim, que você consegue né, mexer com tela sem tocar nas coisas. Então tem muito isso também. A gente não pode esquecer que essa área de entretenimento, ela converge, na verdade, para... Dos games, ela pode servir para informática, por exemplo. Com certeza, com certeza. Porque, na verdade, uma coisa puxa a outra. A tecnologia de um puxa a tecnologia do outro. Né? Então, eu acho que, assim, sempre vai existir as duas pontas. Né? E eu acho que tem uma terceira que, justamente, de novo, é o mobile. Que é a possibilidade agora de você estar em movimento, estar com o seu iPhone, com o seu iPad, jogando essas coisas todas. E assim, como você falou, é bem complexo, é bem subjetivo, mas se você pudesse definir, o que você acha que faz um jogo um blockbuster? Assim? Bom, eu acho que hoje, assim, você tem duas frentes para definir um blockbuster. Né? Você pode ser um God of War, que ele é um jogo que ele traz o quê? Que ele traz um aparato de história muito forte. Né? Ele tem um investimento muito grande em história, personagem, né? Tem uns enigmas lá, tem coisas espalhadas pelo meio do cenário, mas em essência é um jogo de porrada, é o famoso jogo de Hack and Slash, assim. Você vai quebrando tudo, né? Mas ele tem uma história muito boa, né? Eles trazem todo um aporte mitológico, né? Você pega o Uncharted 3, ele tem um personagem muito forte, né? Ele pega a questão lá dele, coloca o personagem no meio, ele é tipo um Indiana Jones, ele é um cara que tem uma história construída capítulo a capítulo, né? Então você tem, claro, isso gera franquia. Isso gera o Uncharted 1, o 2, o 3, o God of War 1, 2 e 3. Agora tem uma outra questão, que é o segundo tipo de blockbuster. De novo, volta aos Angry Birds. Né? Que você consegue fazer o quê? O jogo em si, ele é muito simples. Né? O jogo ele é muito simples. Você puxa o estilingue e solta. Assim, só que o que acontece? O jogo ele se torna um blockbuster não só pelos downloads do jogo. Ele se torna um blockbuster por toda a cadeia de produtos que ele gera. Porque você tem chaveiro, você tem caderno, você tem agora um parque temático na Finlândia, dos Angry Birds. A própria repercussão dele, né, com os jogadores na rede social do Angry Birds foi uma coisa que angariou muito as vendas dele. Muito, muito, muito. Com certeza. E voltando ao que você falou de Indiana Jones agora, você acha que um roteiro elaborado, uma história elaborada, contribui tipo, para um jogo bom, mas que um jogo que, por exemplo, seja baseado em filme, um filme. As pessoas vão ver o filme no cinema e fazem um jogo baseado naquele filme. Esses jogos fazem muito sucesso. Você acredita que é por causa dessa história, desse roteiro, que as pessoas já conhecem? Na verdade, assim, os últimos jogos de filmes, assim, que eu vi, assim, eu achei bem ruins, assim, sabe? Por exemplo, o Avatar, o próprio Homem de Ferro, o do Lanterna Boa. O Lanterna Verde, o filme já é muito ruim, ele já não ajuda muito nesse sentido no jogo. Mas, assim, o que eu vejo muitas vezes, assim, é que o jogo ele assim, é um subproduto do subproduto. Sabe assim, o filme vai fazer sucesso, lança alguma coisa na cola para vender mais também.
né? Por isso, assim, eu não sei, o que eu acho legal é que é o seguinte, hoje você tem um cenário muito bem desenhado, que você tem games de filmes, só que você tem filmes de games também. Você tem, assim, os dois pontos, né? Então você tem, antigamente você tinha, sabe, Léo, você tinha lá um filme do Batman, que ele gerava um jogo do O Batman. Max Payne, né? É um Max Payne. exemplo desse. Silent Hill, Resident Evil, eles são jogos de videogame que eles viraram, que eles foram para o cinema. Então, assim, eu acho que também tem essa troca, porque, de novo, acho que o que a gente está falando, em essência, não é falar sobre games ou sobre cinema, nós estamos falando sobre uma indústria do entretenimento. É, eu acho que, na verdade, é que acaba congregando tudo dentro desse cenário. Né? Muito obrigado, Vince. Fazemos mais uma pausa e voltamos já.